Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui com o Suplan, questões de frações. Vamos para a primeira questão. Considerando o conjunto dos números racionais, a representação fracionária de raiz quadrada de 2,777 reticências é... Então essa questão exigia o conhecimento de dízimas periódicas, porque 2,777 reticências é uma dízima periódica, né? E toda dízima periódica é um número racional, pois ele pode ser transformado numa fração, né? Fração geratriz, né? Então tem diversas maneiras de a gente transformar uma dízima periódica em fração. Como aí é uma dízima periódica simples, ou seja, após a vírgula só a parte que se repete, no caso só o 7, fica fácil de a gente fazer esse tipo de questão. Porque, exemplo, vou colocar aqui uns exemplos. Quando a gente tem, por exemplo, 0,111, né, e assim vai. A gente pega aqui esse 1, que é o período, a parte que se repete, e bota sobre 9. Então, 0,111 reticências é o mesmo que 1 sobre 9. É a fração geratriz. 0,2222 é o quê? 2 sobre 9. Então, a parte que se repete o período é o 2 e você bota sobre 9. Se tiver assim, por exemplo, professor, 0,23, 23, 23 e assim vai. Esse 0,23, 23, 23 é uma dízima periódica também. Aí você coloca a parte que se repete, que é o período, que é o 23, e agora não bota sobre 9, bota sobre 99, porque cada parte que se repete, no caso 2 e o 3, cada um coloca um 9. Beleza? Se tiver 0,35, 35, 35 reticências, então fica 35 sobre 99. Beleza? Então, sempre nessa lógica. Aí o trabalho que você ia ter aqui, para você achar a raiz quadrada disso, você teria que transformar essa dízima aqui numa fração, para poder achar a raiz quadrada, né? Mas você separaria, porque o ideal é que você deixe, para ficar melhor, antes da vírgula aqui, 0, mas aqui era 2. Então você podia quebrar assim, fazer assim, ó. 2,7777 é o quê? É 2 mais 0,777 e assim vai, reticências. Pronto, aí ia melhorar a nossa vida, por quê? Ia ficar 2 mais 0,777, conforme vimos aqui, é 7 sobre 9. E agora a gente ia somar isso aí. Quanto é 2 mais 7 sobre 9? O MMC é quanto? Aqui é a mesma coisa que T1, ó, embaixo do 2. Então, 9 em 1, o MMC é 9. 9 dividido por 1 é 9, vezes 2, 18. 9 dividido por 9 é 1, vezes 7, 7. Então, isso aí ia ficar quanto? Raiz quadrada, 18 mais 7 dá 25 e repete o 9. Aí agora a gente transformou a dízima periódica, que é 2,777 reticências, numa fração, que é o mesmo que 25 sobre 9. Quanto é raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Quanto é raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, tudo isso é igual a 5 sobre 3. Resposta, letra A. Beleza? É óbvio que tem outras maneiras de fazer dízima periódica. Tem outras maneiras. Eu foquei aqui numa maneira bem direta, né? Beleza? Então, qualquer raiz quadrada de uma dízima periódica, a gente precisa primeiramente transformar a dízima periódica em fração geratriz. Ou seja, 25 sobre 9 foi minha fração geratriz. E depois propiciou que a gente conseguisse achar a raiz de 25 e a raiz de 9. Beleza? Vamos lá. Num grupo de 80 pessoas, apenas 16 apresentam peso ideal. E dessas, 3 quartos são homens. As demais pessoas estão acima do peso, sendo que dessas, 1 quarto são do sexo feminino. Pode-se concluir que... Então faz uma série de informações aí, essas informações que você vai olhar na alternativa, você precisa achar logo
quantos são homens, quantos são mulheres, desses quantos estão acima, quantos estão no peso ideal. Então, quando tem essas informações assim, homens e mulheres, e associando a características, no caso peso ideal e acima do peso, eu gosto de fazer tabela. Como assim, Neto? Eu faço assim, ó. Eu coloco homens, homem, beleza. Coloco mulher, mulher. Aí eu vou e faço uma tabela. Eu divido aqui, né? Faço assim, que a tabela a pessoa entende melhor. Não necessariamente você é obrigado a fazer tabela sempre, tá? Mas eu gosto de fazer para organizar as ideias, tá? Então, o que é que eu vou colocar nessa tabela? O que é que a gente vai colocar? Vocês vão entender agora. Tá se falando em homem e mulher. Mas além de homem e mulher, está associando duas características. Qual é? Peso ideal, aí eu coloco aqui, ó. Peso ideal, né? Deixa eu colocar menor aqui. Peso ideal. E tá colocando acima do peso. Porque tem homens que estão no peso ideal, tem mulheres que estão no peso ideal. E tem homens que estão acima do peso e mulheres que estão... Beleza? E além disso, eu vou colocar o quê? Total, aqui na horizontal, e total na vertical. Pronto, eu gosto de fazer assim, para organizar as ideias. Porque eu já começo preenchendo. Vamos lá. Quem é o meu total? 80 pessoas. Beleza, aí você vai aqui, ó, e já coloca, ó, total, ó, 80. Apenas 16 apresentam peso ideal. Então, 16 apresentam peso ideal. Observe que ele não está distinguindo entre homem e mulher. É o total. Então, 16 apresentam peso ideal. Então, onde é que está o peso ideal? Nessa primeira coluna. Então, 16 está aqui, ó. Aí você vai ter que saber quantos são homens e quantos são mulheres. E dessas, 3/4 são homens. Então, 16 apresentam peso ideal. Aí desses 16, 3/4 são homens. Então você vai colocar o quê? Quantos são os homens? 3/4 de 16. Como é que calcula isso? 3/4 de vezes 16. Você pode fazer 3 vezes 16, que no caso é 48, e dividir por 4. Ou cortar o 16 com 4 logo. 16 dividido por 4, eu acho melhor 16 dividido por 4, que dá 4. E depois fazer 3 vezes 4, que dá 12. Então você já sabe que quantos são homens que têm um peso ideal? 12. Automaticamente você já acha quantos tem peso ideal de mulheres. Mas Neto não falou. Mas você sabe que não são 16? Se 12 são homens no peso ideal, o restante é mulher, ou seja, 16 menos 12, que é 4. Beleza. As demais estão acima do peso, sendo que dessas, 1/4 são do sexo feminino. Então, do sexo feminino são as demais. Aí eu pergunto a vocês, quantas são as demais? Vamos lá. O total, né? 80. Desses 80, 16 estão no peso ideal. Quantos estão acima do peso? 80 menos 16, que dá 64. Não é isso? Então, achei outra informação aqui embutida no texto. Então, 64 estão acima do peso. Só que dessas, 1/4 são do sexo feminino, ou seja, 1/4 de 64 é do sexo feminino. Então, mesma coisa, é 1/4 vezes 64. Então, fica 64 dividido por 4, dá 16. Dá 16. Então, 16 são do sexo feminino, a galera que está acima do peso. Beleza. E quantos estão acima do peso do sexo masculino? Só é você fazer 64 e tirar 16, que é a galera que está acima do peso, que é mulher. 64 menos 16 dá 48. Então você já acha 48. Beleza. 48 mais 12 dá quanto? 60. E 4 mais 16, 20. Porque com você na tabela aqui tem todas as informações. Quais são? Homens. O total de homens é 60. O total de mulheres, 20. O total de pessoas que estão no peso ideal, 16. O total de pessoas que estão acima do peso,
64. O total de homens que estão no peso ideal, 12. O total de mulheres que estão no peso ideal, 4. O total de homens que está acima do peso, 48. O total de mulheres que está acima do peso, 16. Você tem todas as informações e responde qualquer coisa que tiver na questão. Então veja, quando você analisar as alternativas, vamos analisar. Vou analisar pela E primeiro. A maioria das mulheres está com peso ideal, falso. Porque 4 mulheres estão no peso ideal e 16 estão acima do peso. Então não é a maioria, está falso. Há mais homens com peso ideal do que mulheres acima do peso. Mentira, porque tem 12 homens com peso ideal e 16 mulheres acima do peso. Então há menos homens, não mais. Falso. O número de mulheres acima do peso é igual ao número de homens com peso ideal. Falso também, porque o número de mulheres acima do peso é 16 e o número de homens com peso ideal é 12. Não é igual. A casca de banana foi na letra A. Ó. 1/4 dos homens está com peso ideal. 12 é 1/4 de 60? Não. É 1/5, porque o total de homens é 60. Então, quantos representam a galera dos homens que está no peso ideal? 12. 12 homens estão no peso ideal de um total de 60. Então, se liga nisso. Então, quando você simplificasse, dividiria por 12 em cima e por 12 embaixo, ia ficar 1/5. Então, não é 1/4, é 1/5 dos homens que está no peso ideal. Então, por isso que é falso. Agora, veja a letra B. O número de mulheres acima do peso. Quem está acima do peso? Número de mulheres. 16. É igual ao número de homens. Não, eu li errado, desculpa. O número de mulheres, é a letra D. O número de mulheres com peso ideal, que são 4, não são 4? É igual a 1/4 do número de mulheres acima do peso, ou seja, 4 é igual a 1/4 do número de mulheres que está acima do peso. Quem está acima do peso? 16. Realmente, 4 é igual a 1/4 de 16. 16 dividido por 4 não é 4? Então, está verdadeira essa letra D. Porque o número de mulheres com peso ideal são 4. E 4 é igual a 1/4 do número de mulheres que está acima do peso, que são 16. 1/4 de 16, né? 16 dividido por 4, que é 4. Então, 4 é igual a 4. 4 é igual a 4. Verdadeiro. Então, eu gosto de fazer essa questão assim, fazendo uma tabelinha para organizar as ideias. Lógico que tem outras maneiras de fazer, mas com a tabelinha você responde qualquer coisa. Beleza? Marina foi à feira com certa quantia em dinheiro e o gastou da seguinte maneira: 1/5 com verduras, 3/4 do restante com frutas e metade do que ainda sobrou com legumes. Sabendo que ao final da feira ela tinha R$7, a quantia inicial de Marina era... Então eu gosto de fazer esse tipo de questão com quadradinhos. Como assim, professor Neto? Veja, se falou primeiramente que ela gastou quanto? 1/5 com verduras. Então, veja, eu vou desenhar 5 pedacinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu estou desenhando uma fração com 5 partes? Porque se falou que gastou quanto com verdura? Essa parte vermelhinha aqui, ó. 1/5 com verdura. Beleza. 3/4 do restante, ó, observa. 3/4 do restante com frutas. Então, com frutas foi o quê? 3/4 do restante. Então, restou quanto? 4 pedaços. Desse 4 pedaços, eu vou pegar quanto? 3, né? 3/4. Então, ó, com verdura foi 3/4. Com verdura não, com frutas. Se você quiser anotar, você até anota. O vermelho é verdura e o azul é fruta. Porque você responde qualquer coisa que ele quiser saber na questão. Aí metade do que ainda sobrou com legumes. Ou então veja, do que ainda sobrou. Sobrou quantos quadradinhos? Na verdade não é um quadrado, né? É uma fatia, né? Não sobrou um, só que ele quer metade disso. Então você pode pegar a sua fração aqui, já que ele quer metade, e partir ela todinha no meio. Ó. E quando você parte ela no meio aqui, ó, você não altera a fração é a mesma. Você está trabalhando com a fração equivalente. Para que eu botei metade? Porque ele está dizendo que vai pegar metade do que ainda sobrou e gastar com legumes. Ó, que eu vou botar verde. Ó. Então essa metade aqui, ó, do que sobrou. Então essa parte branca eu dividi em 2 pedaços. E metade vai ser com o quê? Legume. Aí ele fala que ainda sobrou quanto?
no final da feira, R$7. O que sobrou justamente é o quê? É esse quadradinho que está vazio, 7. Ou seja, um quadradinho equivale a quanto? R$7. A questão quer saber o quê? A quantia inicial. A quantia inicial são quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos tem agora aí? 10 quadradinhos. Observe que eu dividi 5 por 2, 5 vezes 2 dá 10 quadradinhos, que é a quantia inicial, que é o total. Se um quadradinho é 7, 10 será 70, porque é 7 vezes 10, ou 10 vezes 7, né? Que é R$70. Então, a quantia inicial de Marina é R$70, letra D de dado. Então, eu gosto muito de fazer esse estilo de questão por quadradinhos, beleza? Continuando. Uma garrafa de vidro contém uma certa quantidade de água no seu interior. Sabe-se que sua capacidade é de 1 litro. E vazia, a garrafa tem 700 gramas. Quanto pesa a garrafa com a referida quantidade de água se a mesma preenche 3/5 de sua capacidade e considerando que 1 litro de água pesa 1 kg? Então vamos anotar aqui. Ó. Garrafa vazia pesa quanto? Garrafa vazia pesa 700 gramas. Beleza. 1 litro de água, que é a garrafa totalmente totalmente cheia, pesa 1 litro, que cada litro é 1 quilograma. Então vai ser 1 quilo, ou 1000 gramas, né? 1000 quilos não, 1000 gramas. Não é isso? 1 quilo ou 1000 gramas. Beleza. Só que a garrafa não está totalmente cheia de água. Ela está o quê? Com 3/5 da sua capacidade. 3/5 de sua capacidade. Ou seja, a garrafa está com 3/5 de 1 litro, né? De 1 litro ou 1000 gramas, né? Que é 1 litro, né? Estou já fazendo transformações. Então isso é o quê? Dia é vezes, então é 3 vezes 1000 dá 3000, dividido por 5, repete. Isso aí dá 30 dividido por 5 dá 6 e acrescenta 2 zeros, 600 gramas. Quanto é que tá? Quanto pesa a garrafa com a referida quantidade? Então é a garrafa mais a quantidade de água. Então vai pesar quanto? Vai ser 700 gramas da garrafa mais 600 gramas da água. 0, 0 e 7 com 6, 13. 1.300 gramas. Só que a resposta está em quilos. De grama para quilo, basta você dividir por 1000, já que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, de grama para quilo, divide por 1000. Ou seja, você volta 3 casinhas para a esquerda. Isso aí é o mesmo que 1,3 quilogramas ou 1,30 gramas. Ou simplesmente 1,300 gramas. Esses zeros não vão alterar em nada a nossa resposta. Então, seria a letra B de bola. Beleza? Cristina comprou uma caixa de maçãs e resolveu utilizar 1/5 delas para fazer uma torta. E o restante dividiu entre seus 3 filhos. Se cada filho recebeu 8 maçãs, quantas maçãs Cristina comprou? Mais uma vez eu vou recorrer ao desenho de quadradinhos. Eu vou desenhar 5 quadradinhos. Por que 5 quadradinhos, professor Neto? Porque falou aí 1/5, né? Então vou lembrar logo de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então desses 5, gastou o quê? 1/5 para fazer a torta. Então esse pedacinho aqui é para a torta. E o restante dividiu para os 3 filhos. Então os 3 filhos ficou com esse restante. Só que ele falou que esse restante é o quê? Deu quantas maçãs? Foi 8 maçãs para cada filho. Ó, 3 filhos. Então é 3 vezes 8. São 24 maçãs, né? Então esse restante representa o quê? 24 maçãs. Moral da história. Esses 4 quadradinhos que restam representam 24 maçãs. Aí você acha um quadradinho. Se 4 quadradinhos valem 24, um quadradinho é 24 dividido por 4, que são 6 maçãs. A questão te pede o quê?
te pede quantas maçãs Cristina comprou, o total. O total não eram 5 quadradinhos? Se um quadradinho são 6, 5 será 5 vezes 6. Ou seja, 30 maçãs. Resposta essa que está na letra E. Quinto, letra E. Beleza? Vamos seguir. Numa escola há 850 alunos, sendo 3/5 meninos e o restante meninas. Qual o número de meninos dessa escola? Então é uma questão para tentar pegar você. Ela é simples, mas é só você saber se ele quer menino ou menina. Ele quer a quantidade de meninos. Meninos é o quê? É 3/5 do total. Então 3/5 de quanto? 850 alunos. A gente já viu que 3/5 de é vezes 850 é a mesma coisa que aqui embaixo tem 1. Então você pode multiplicar 3 vezes 850 e depois dividir por 5. 3 vezes 850 dá 2.400, 2.550. E embaixo 5 vezes 1. Beleza. Se você for fazer de cabeça, 2.500 dividido por 5 dá 500. E 50 dividido por 5 dá 10. Então essa conta todinha vai dar 510 meninos. 510 meninos. Resposta é essa que está na letra C. Se você não souber de cabeça, você tem que fazer 2.550 dividido por 5. 25 por 5 daria 5. 5 vezes 5, 25, sobra 0. 5 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, sobra 0. Desceria o 0 e 0 por 5 dá 0. Aí sobraria o resto 0. 510. Beleza? Numa avenida, apenas 5/8 dos postes apresentam iluminação. E desses, 1/3 estão desligados, correspondendo a 15 postes. Quantos postes há nessa avenida? Mais uma vez eu vou fazer a técnica de quadradinho, que eu gosto muito. Não estou dizendo que só pode fazer dessa maneira. 5/8 dos postes, então eu vou desenhar quantas divisões aí? Eu vou desenhar 8 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja lá. 8 divisões. Quantos estão com iluminação? 5/8. Então veja, a gente ia ocupar, pintar 5 quadradinhos, né? Beleza. Mas desses, e desses, 1/3 estão desligados. Então qual é a tática? Não é 1/3 do que já está preenchido. Como sua divisão está na vertical da fração, você faz uma nova divisão. Uma divisão agora na horizontal, para tornar uma fração equivalente. Você faz assim, ó. Em 3 pedaços. Olha os pedaços na horizontal. Então você olha os filetes assim, na horizontal agora. 1/3. É como se fosse, ó, 3 filetes. 1, 2, 3. Na horizontal. Porque ele está dizendo, desses postes que estão em iluminação, que eu pintei de vermelho, 1/3 está desligado. Então quantos estão desligados? Seriam quem? 1/3. Então você vai pegar um filete, ó, desse, ó. Dos filetes que estão em vermelho, que são a galera que está... São os postes que estão iluminados. Então, desses que estão iluminados, 1/3 está desligado. Então, por isso que eu pintei um filete. Não tem 3 filetes vermelhos agora na horizontal? Então, você pinta um filete completo. E esses que estão sem iluminação, estão desligados, que têm iluminação, mas estão desligados, correspondem a quantos postes? 15 postes. Então, me diga, quantos quadradinhos são? 6 quadradinhos, que são os desligados, que eu coloquei agorinha. Esses 6 desligados representam quantos? Faltou eu colocar 1, 2, 3. Eu pintei sem querer um a mais. Desculpa aí, deixa eu ajeitar aqui. Um momentinho. Eram 5/8, eu pintei 6/8. Pronto, ajeitar agora. Agora tá ok. 5/8, então eu pintei 5 quadradinhos vermelhos. E desses você vai pintar 1/3. Então 1/3 dos vermelhos são esses 5 quadradinhos aqui, ó.
que eu coloquei D de desligado. Dos iluminados, que são os vermelhos, 1/3 estão desligados. Então, são esses 5 quadradinhos aí que eu coloquei de verde, D. 5 quadradinhos corresponde a 15 postes. Então, seu objetivo agora é achar um valor de um quadradinho. Se 5 quadradinhos vale 15, 1 vale 15 dividido por 5, que são 3 postes. Qual foi a pergunta que o texto quis? Quantos postes há nessa avenida? Então, que é o total. Então, qual é o total? Conte quantos quadradinhos tem no total. Tem 8 vezes 3. Se você olhar, tem 24 quadradinhos, né? Tem 8 quadradinhos vezes 3. Então, dá 24 quadradinhos. Cada quadradinho são 3. Então, 24 quadradinhos é 24 vezes 3, que dá 72 postes. Eu gosto muito de fazer assim. Depois que você pega a prática desse jeito, sai rápido. Beleza? Você poderia fazer também sem desenhar, obviamente. Você ia fazer sem desenhar como? 5/8 tem iluminação. E desses 1/3 estão desligados. Então, esse é 1/3 de 5/8. Isso ia ser o quê? 1 vezes 5, 5. 3 vezes 8, 24. Então, 5 sobre 24 são os desligados, né? Aí, você ia saber o quê? Que esses 5 pedaços da fração, que são os quadradinhos que eu chamo, iam representar quantos postes? 15. Aí você ia achar um pedaço da fração, que eu chamei de quadradinho, é a mesma ideia. Um pedaço seria 3, que é 15 dividido por 5. E a fração completa é o quê? É 24 pedaços, que o denominador não é 24. Aí é 24 vezes 3, dá o mesmo resultado. Beleza? Então é a mesma tática, só muda que vendo sob uma ótica diferente. Então a resposta seria a letra B de bola. 72 postos. No ônibus existia quantos passageiros? 36. Em uma determinada parada, desembarcaram 1/3 dos passageiros e em seguida embarcaram um número correspondente a 2/3 do total que continuou no interior do ônibus. Quantas pessoas passaram a existir no interior do ônibus a partir de então? Então, tinham quantas pessoas no ônibus? 36. Aí saíram quanto? Saíram 1/3. Então, saíram 1/3 de 36, né? Então, isso aí dá 1 vezes 36, 36 e repete o 3. Saíram 12. Se saíram 12, ficou quantos passageiros? 36 menos 12. Ficaram 24 passageiros. Beleza. Depois embarcaram. Então, somou, entrou mais gente. Um número correspondente a 2/3 do total que continuou. Então, entrou quanto? 2/3 de quanto? Da galera que continuou. Quem continuou? 24. Aí você vai achar 2/3 de 24. Vai ficar 24 mais 2 vezes 24, 48, dividido por 3. Isso aí vai dar 24 mais 16, porque 48 dividido por 3 dá 16. 24 mais 16 dá 40. Então, quantas pessoas passaram a existir? 40. Recapitulando, tinham 36 pessoas no ônibus. Saíram 1/3. Então, 1/3 de 36 é 36 dividido por 3, que dá 12. Então, ficaram quanto? 36 menos 12? 24. Depois que ficou esse 24, ainda entrou 2/3 do que ficou, ou seja, 2/3 de 24. 2/3 de 24 dá 16. Então, entrou 16 e tinha ficado 24. 24 mais 16, 40. Resposta é essa, letra E. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.